Agora sim, Shalom Aleichem, a paz sobre vós, queridíssimos irmãos e irmãs, da minha, da sua, da nossa Sinagoga Sem Fronteiras. É um grandíssimo, enorme prazer estar com vocês novamente aqui para falarmos sobre a essência, para falarmos sobre evolução, para falarmos sobre missão e sobre o Todo-Poderoso, aquele que nos cria a todo momento e aquele que nos qualifica para a nossa verdadeira missão no mundo, que é revelarmos a grandeza da humanidade, revelarmos a nossa condição de filhos e filhas de Deus, de príncipes e princesas, e cumprirmos aqui a nossa meta espiritual, que também é uma meta social. Hoje, meus amigos, eu vou falar sobre um tema a respeito do qual eu venho sendo perguntado há muito tempo. Antissemitismo. Mas eu não quero falar somente de antissemitismo. Eu vou usar uma das principais fontes antissemitas para responder, mas na realidade eu quero falar de todo tipo de preconceito. O que é preconceito? Preconceito é quando o indivíduo não conhece de perto uma outra realidade e não somente julga essa outra realidade, como a condena nos mais pesados termos. E, se possível, a agredindo, quando ele tem possibilidade. Então, o que está por trás do preconceito em geral? E o que está por trás do preconceito ao judeu de forma mais específica? É muito importante deixar claro, já desde o início dessa explanação, que existem vários fatores relacionados com o preconceito ao judeu. Vários fatores. Fatores religiosos, fatores históricos, fatores culturais. Mas o principal de todos é a ignorância. Por quê? Como é que eu sei disso? Eu sei porque eu mesmo tenho muitos amigos que eram antissemitas, ou que, se não eram antissemitas militantes, ao menos eram antipáticos ao povo judeu, e que depois de entrarem em contato com a gente, entrarem em contato de forma aberta, podendo fazer perguntas, podendo conviver acima de tudo, não conviver pela foto do Facebook, mas sim conviver de fato, tiveram suas ideias completamente modificadas. Por isso, eu aposto no diálogo. Eu aposto no tete a tete. E nunca na fuga, nunca no se esconder dentro da toca. Anos atrás eu ganhei de presente um livro que talvez vai chocar alguns de vocês. Na realidade, choca muitas pessoas que vêm aqui em casa. Eu vou mostrar ele para vocês agora. É este livro aqui. Minha Luta, Mein Kampf, de Adolf Hitler e Mark Shemov Zichron. Eu li esse livro. Eu ganhei esse livro de um vizinho meu há uns 6, 7 anos atrás. E achei muito importante a leitura. Porque quando a gente faz uma leitura cuidadosa, a gente acaba encontrando coisas muito valiosas para a nossa compreensão a respeito do outro. No caso, a respeito deste antissemitismo brutal e covarde que foi o nazismo. Prestem atenção no que eu vou ler aqui. Mas antes de eu citar os trechos aqui desse livro, eu vou citar um pouquinho da Torá. Em um dos textos, onde o povo judeu é vítima de preconceito.
Talvez a primeira vez que o povo judeu foi vítima de preconceito de modo coletivo. Talvez não. A primeira vez. Onde estamos? Estamos em Êxodos, capítulo 1. O que conta aqui? Aqui conta que o povo de Israel, estou no capítulo 1 de Êxodos, versículo 7. O Bnei Israel paru, vaishretzu, vairbu, vayatzmu, bimeod, meod. O que significa isso? E o povo de Israel se frutificou, se multiplicou, se espalhou muito, muito. Vayatzmu, bimeod, meod. E se fortaleceram muito. Vatimale haaretzotam. E a terra se encheu deles. Haviam vários israelitas. Usando o termo contemporâneo, haviam vários judeus lá no Egito. Muitos. Houve um crescimento demográfico, houve um crescimento no sentido do poder, provavelmente, pelo trabalho, pelo dia a dia, pela cultura, mas nada contra ninguém. Prestem bem atenção. Absolutamente nada contra ninguém. E muito pelo contrário. Os judeus chegaram no Egito como? Com José, Yosef, que se tornou vice-rei do Egito e que com seu dom de profecia e que com sua inteligência conseguiu ajudar o Egito a não somente não sucumbir nos 7 anos de seca e de fome, mas a se tornar uma grande potência regional. Assim eles chegam no Egito. E ali, naturalmente, eles crescem e se desenvolvem. Mas o que acontece aqui no versículo 8? Prestem atenção. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro. Fonte das bênçãos és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que tudo se formou a partir da tua fala. O que acontece no Pasuk Het, no versículo 8? Atenção, vamos lá. Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. E se levantou um novo rei sobre o Egito que não conheceu Yosef, que não conheceu José. Ou seja, de repente ele percebe aquele monte de gente, aquelas pessoas de outro povo, de outra etnia, e ele não conhece a história de como eles chegaram. Ou talvez ele não reconhece a forma benéfica que os trouxe ao Egito. Então agora, ele vai negar tudo aquilo que foi feito de bom por aquele povo. E ele vai dizer o quê? Prestem atenção. Isso aqui é o preconceito. Vayomer el Amoi, disse para seu povo: Hine am bnei Israel rav ve'atzum mimenu. Eis que o povo de Israel está ficando muito e mais poderoso do que nós. Eles estão se tornando maiores em número e em poder. Havanit hakemalo. Vamos usar a esperteza. Vamos usar a sabedoria, a malandragem sobre eles. Penirbe, para que eles não se multipliquem. Vehayaki tikrena milhama, venosaf gamhu al sonenu. Para que quando acontecer alguma guerra, eles não venham a se juntar como potência aos nossos inimigos. Venilham banu, e lutem contra nós. Ve'alá minaretz, e deixem essa terra. Então o que ele faz? Escraviza. Depois, manda matar os bebês homens. E depois, ele manda jogar os bebês no rio. Aonde que começa
a perseguição. A perseguição começa a partir de uma percepção de Faraó a respeito do poder que o outro tem. O Faraó foi extremamente subjetivo, meus irmãos e irmãs. O Faraó não foi averiguar. Ele não foi perguntar para ele, ei, por que vocês estão aqui? Ele não foi dialogar com eles. E provavelmente, se ele tivesse feito isso, ele descobriria que eles foram levados ali pela edificância, pela necessidade de água, mas também porque o primeiro judeu que chegou ali chegou ajudando o Egito. Provavelmente, se o Faraó dialogasse com eles, ao invés de tratar com preconceito, ele teria compreendido o potencial de soma que aqueles judeus teriam ao império dele. Por acaso o Egito era algo pequeno? Nunca. De modo algum. Império genial, com uma sabedoria fora do comum. E com certeza absoluta, se eles tivessem se juntado, se eles tivessem aceitado somar a sabedoria espiritual e o conhecimento histórico daquela família, com a sua sabedoria técnica, o Egito só teria se engrandecido. Mas é aí que vem a psicologia, o emocional, a subjetividade. Muitas vezes o indivíduo, quando ele vê, quando ele percebe a grandeza do outro, ao invés dele falar, puxa vida, deixa eu tentar aprender com ele, deixa eu tentar somar com ele, o que ele faz? Ele fala, não. Com certeza ele tem algo de mal nessa grandeza. Com certeza essa grandeza é perversa. E por que ele fala isso? Porque ele tem dificuldade em lidar com a grandeza alheia. O que é uma grande estupidez. Porque todos os povos, todas as etnias têm a sua grandeza. Eu, como judeu, admiro muitas coisas em pessoas de outras etnias. E quem caminha comigo sabe que isso é real, que isso é verdade. Isso não é retórica, isso não é argumento para Facebook e YouTube. Mas por que eu posso admirar tanto outras culturas? Por que eu posso elogiar tanto? Por que eu posso caminhar tanto junto com culturas, com pessoas de culturas diversas que eu admiro tanto? Muito simples. Porque eu tenho o reconhecimento, a minha própria grandeza intacto. Então, quando eu consigo reconhecer a minha grandeza, automaticamente eu posso reconhecer a grandeza do outro e não tremer. Faraó foi bobo. Faraó era gigante, o Egito era gigante. Por que tremeu ao nos olhar? Seria mais inteligente, mais digno e mais construtivo ter nos chamado para dialogar. E o Hitler? Vou mostrar para vocês agora. Prestem bem atenção. E podem levar esse ensinamento para vários outros tipos de preconceito que existem na nossa sociedade. Podem prestar atenção. O outro é muito grande, o outro é muito forte. Então eu não posso reconhecer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou desmerecer. Eu vou falar mal dele. Prestem atenção para a fonte que eu estou trazendo. Inédito, aqui é inédito. Vamos lá.
Novamente, para quem está chegando agora, essa é a fonte. Mein Kampf. Está escrito aqui o seguinte. Palavras de Adolf Hitler e Marc Chemot. Aqui é mais explícito ainda, gente. Aqui é muito mais explícito. Diz o seguinte. Durante meus estudos sobre a influência da nação judaica, através de longos períodos da história da civilização, o tétrico problema se armou diante de mim. Atenção, foco. De novo. Durante meus estudos sobre a influência da nação judaica, através de longos períodos da história da civilização, o tétrico problema se armou diante de mim. Vejam, prestem atenção. Aqui, desnudada, revelada, a intenção subjetiva que levou Hitler ao seu ódio contra os judeus. Prestem atenção, está aqui. Não teria inescrutável destino, por motivos ignorados por nós, pobres mortais, decretado a vitória final desta pequena nação? A este povo não teria sido destinado o domínio da terra como uma recompensa? Tá claro ou não tá? Preciso ler de novo? Hitler se admirava com o poder do povo judeu. Hitler, nos seus estudos de história, quem diz isso é ele mesmo. Em seus estudos de história, ficou impactado, ficou impressionado com a influência do povo judeu durante longos períodos da história da civilização. Primeiro encontro de Hitler com os judeus, Hitler fica impressionado com o poder de influência, fica impressionado com a grandeza dos judeus. Bom, o que você faz agora? Vamos lá. O que você quer fazer? Vamos de forças, talvez? Ele era de um povo muito grandioso, povo austríaco-alemão, um povo muito disciplinado, muito culto. O que ele faz? Ele inventa uma desculpa para atacar, para desmerecer esse povo, para desqualificar esse povo. Por quê? Porque ele não pode chegar para os seus súditos e dizer, olha, eu fiquei com inveja. Ele não pode fazer isso. Então ele vai ter que dizer que judeu é raça inferior, que judeu fede, que judeu é rato. Não vai pegar bem ele dizer, olha, eu estou com inveja, gente. Não consigo lidar com essa grandeza. Vamos ver qual é a desculpa que ele dá? Está aqui. Palavras dele. A proporção que me aprofundava no conhecimento da doutrina marxista e me esforçava por ter uma ideia mais clara das atividades do marxismo, os próprios acontecimentos se encarregavam de dar uma resposta àquelas dúvidas. A doutrina judaica do marxismo...
a doutrina judaica do marxismo. Judaica. Repele o princípio aristocrático na natureza, contra o privilégio eterno do poder e da força do indivíduo, levanta o poder das massas e o peso morto do número. Nega o valor do indivíduo, combate a importância das nacionalidades e das raças, anulando assim na humanidade a razão de sua existência e de sua cultura. Eu vou pular algumas linhas. Se o judeu, com o auxílio do seu credo marxista, veja, o nosso credo é o credo marxista. De repente ele confunde, vejam a insanidade mental que toma conta de uma mente deturpada pela inveja. De repente ele confunde sem querer judaísmo com marxismo. E veja para onde que ele vai levar a conclusão dele. E tirem suas próprias conclusões. Se o judeu, com o auxílio do seu credo marxista, conquistar as nações do mundo, a sua coroa de vitórias será a coroa mortuária da raça humana. Então, o planeta vazio de homens, mais uma vez, como há milhões de anos, errará pelo éter. Por isso, acredito agora que ajo de acordo com as prescrições do Criador Onipotente, lutando contra o judaísmo, estou realizando a obra de Deus. Por quê? Porque o judaísmo, na mente insana dele, na mente deturpada, na mente rasgada pela inveja, o judaísmo era sinônimo de marxismo. E já que o marxismo vai levar à destruição da raça humana, então só pode ser que Deus quer que ele destrua o povo judeu, porque o povo judeu, através do seu marxismo, vai destruir a raça humana. Já viram algum argumento melhor de combate ao racismo do que esse? Assinado Adolf Hitler. Conclusão. Além de uma série de fatores de manipulação que existem, trabalhados a partir da religião, trabalhados a partir da política, da manipulação, existe um fator em grande parte dos preconceitos. E aqui pode incluir todos os preconceitos. E esse fator se chama inveja. Inveja. Eu estou com uma matéria aqui do meu lado. Depois eu vou postar o link dela aqui no post. Essa matéria é muito interessante. É sobre Richard Dawkins. Richard Dawkins é um ateu declarado, um ateísta, que escreveu alguns livros falando contra a ideia de Deus, contra a ideia da religião. Mas, em um de seus estudos, em uma de suas críticas à religião, ele quebrou a cara. Ele quebrou a cara quando? Quando ele viu o altíssimo número, a proporção
desproporcional de judeus vencedores do prêmio Nobel. E o que ele teve que afirmar? Richard Dawkins, não estamos falando de um rabino, não estamos falando de um israelense, não estamos falando de Bibi Netanyahu, e nem estamos falando de um crente, e muito menos de um judeu. Ele disse que ele ficou intrigado pelo fenomenal número elevado de prêmios Nobel conquistado por judeus. E ele falou que isso só pode ter a ver com a cultura judaica e com a religião judaica. Em nenhum momento ele atribui isso à etnia, ao DNA, à superioridade intrínseca. Não. Mas ele falou, por mais que ele não acredite em religião, ele falou, existe algo na religião judaica que favorece esse engrandecimento do ser humano, engrandecimento intelectual e atitudinal. Como é que pode ser que um povo que é 0,2 da humanidade é detentor de mais do que 20% dos prêmios Nobel? Como é que pode ser? Bom, então o indivíduo que se depara com isso, ele tem duas possibilidades. Uma, tentar compreender, tentar aprender e tentar somar, porque essa é a palavra, somar. Ou ficar completamente incomodado e deslegitimar e agredir. Então tá aqui, nas palavras de Adolf Hitler e Yimach Shemo Vezichro, que sua memória e seu nome sejam borrados e apagados para sempre. Nas palavras dele, eis a grande resposta. Eu falo para você. Você pode não ser antissemita, você pode até ser judeu. Mas repense seus preconceitos. E reflita se por trás dos seus preconceitos, seja lá em relação a quem for, se não existe alguma insegurança ou uma ponta de inveja. E para curar, não desmereça o outro. Para curar, aprecie. Aprecie a si mesmo. Descubra a sua própria grandeza. E aí você vai estar muito confortável para apreciar e para bater palmas para a grandeza alheia. Porque todos têm algo de grandioso para somar nessa experiência, linda experiência em potencial que é a vida, que é a história da raça humana. Outro dia eu vou falar sobre um filósofo que muitos dizem que é antissemita. E que inclusive era muito admirado por Hitler. Friedrich Nietzsche. Eu vou trazer aqui um ensinamento dele que vai deixar as pessoas boquiabertas, principalmente os antissemitas. Eu estou falando de Nietzsche. Depois que ele faleceu, a irmã dele ofertou a bengala dele para Hitler. De tanta admiração que Hitler tinha por ele. E vocês vão ver, vocês vão ouvir o que Nietzsche dizia a respeito dos judeus, o que ele dizia a respeito dos antissemitas. Vamos lá, meus queridos irmãos e irmãs.
Vamos fazer o Shema Israel agora. Mas eu quero deixar fincada, ressaltada essa mensagem. Eu apresentei aqui uma questão relacionada diretamente com o antissemitismo. Mas, de novo, eu vou ressaltar. A grande maior parte dos preconceitos tem a ver com inveja. Reflitam. Valorizem mais a vocês mesmos, de modo que que possamos todos sempre valorizar o nosso próximo. Vamos lá. Shema Israel. Deixa eu pegar um Sidur aqui. Compartilharam, galera? Vamos compartilhando, por favor. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed Ve'ahavta את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Ouve Israel, e aqui como eu sempre digo, Israel tem um sentido nacional, mas Israel também tem um sentido universal. Israel significa aquele que vence, aquele que transcende. E quando a gente se refere à nossa dimensão espiritual, aí já não importa mais a nossa etnia, a nossa origem. Neste sentido, somos todos Israel. Estamos nos referindo à nossa alma, ao nosso espírito, pedindo para que ele desperte, e para que assuma o controle do nosso ser, não nos deixando equivocar, não nos deixando pensar que somos simplesmente consumidores, produtores, torcedores, fãs. Não, somos todos, independente de etnia, de fé, de religião, de origem, de cor, de classe social, filhos do grande rei, como diz a Torá, imagem e semelhança de Deus. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. E amarás o Eterno teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu espírito e com todo o teu poder. E que estejam estas palavras que eu te recomendo hoje sobre o teu coração. E as ensine diligentemente. Educação é a base da força. E as ensine diligentemente aos teus filhos. E fales a respeito das mesmas quando estiveres sentado em tua casa. A tua casa é o teu templo. Se você se ocupar da educação dos teus filhos, se a tua casa for o teu foco, for o teu templo, com certeza absoluta, você não vai ficar babando, você não vai ficar incomodado com a grandeza de ninguém, porque você vai ter a tua própria. Cultiva a sua grandeza. E fales a respeito destas palavras quando estiveres sentado em tua casa,
ou caminhando pelo teu caminho, quando fores te deitar e quando te levantares. Não perde tempo com bobagem. Passatempo é legal, mas não pode ser o foco do nosso tempo livre. O foco do nosso tempo livre é a edificação do indivíduo, da família e da sociedade. E as atarás como sinal sobre o teu braço, e as colocarás por frontais entre os teus olhos. Ação, foco, mente, todos dedicados a essa grandiosa missão. E as escreverás estas palavras nos umbrais das tuas casas e nos teus portões. Isso significa dedicar todas as nossas aptidões para aquilo que há de divino, para aquilo que há de grandioso, revelando a nossa verdadeira essência. E quando revelamos a nossa verdadeira essência, chegamos no único. No Deus, no Criador, no onipotente, onipresente, todo-poderoso, eterno, bom e justo. E nele, nos compreendemos todos como um. E é daí que vem o grande poder. E lá se vai o medo, a inveja, e aí vem a fraternidade, o amor ao próximo, a plenitude e a justiça. Vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser, na nossa Sinagoga Sem Fronteiras, às 9 da manhã, no horário de verão. Eu peço a vocês todos que compartilhem esse vídeo. Que ele chegue em mais pessoas, de modo que a gente possa neutralizar o preconceito e fortalecer o ser humano. Um beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser.